Boa noite. A paz de Jesus. Que bom, né, que nós estamos aqui nessa noite para poder rezar, para poder estar juntos, próximo do Senhor, próximo dele, onde a gente consegue beber da graça, beber do seu amor, beber da sua presença. Quando eu preparava esse momento da pregação da palavra de Deus, eu me lembrava de uma frase de Santa Teresinha que diz o seguinte: Deus, ele tudo realiza os seus feitos, os seus milagres, as suas graças. Ele faz derramar a sua bênção sobre a nossa vida quando nós damos condição para ele agir na nossa vida. Hoje você sair da sua casa, sair do seu trabalho, da onde você estava e vir até essa igreja, nesse grupo de oração, é dar condição para o Senhor agir na nossa vida, amém? Você na sua casa, como o irmão falava, pegando a sua palavra, fazendo a sua oração pessoal, é dar condição para ele agir na nossa vida, amém? E nós precisamos ter essa ciência no nosso coração, que sobre a minha vida, sobre a sua vida, repousam palavras de bênção, repousam palavras de vitória, mas não adianta de nada nós sabermos que na palavra Deus quer fazer maravilhas na nossa vida. Não adianta de nada a gente saber que Jesus é misericordioso se a gente não vive a misericórdia, se nós não queremos viver a sua graça. Entenda, Deus sempre vai dar um jeito de nos amar, de nos tocar, de nos agraciar. Tudo Ele vai fazer por nós, mas aquele 1% de se colocar à sua disposição, aquele 1% de abrir o coração, aquele 1% de abrir os braços e rezar e começar a orar, esse 1% é condição nossa. É condição nossa de nós abrirmos, porque Ele nos fez livres. E nessa liberdade que nós temos, é que nós precisamos aprender que quanto mais nós colocamos a nossa liberdade no nosso Senhor Jesus Cristo, mais graças sobre graças vamos viver em nossa vida, amém? Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: você é um abençoado, meu irmão. Deus te ama muito, fala para esse irmão. Mas você precisa abrir o teu coração, meu santo. Amém? Como o irmão falou, meu nome é Adalberto, mas todo mundo me chama de Betinho. Tenho 37 anos, sou casado há 9 anos. O nome da minha esposa chama-se Júlia. Nós pertencemos a um grupo de oração, o qual nós somos cofundadores, que é um grupo de oração para casais, chamado Arautos do Céu. Nós somos lá da paróquia Santo Antônio, em Campinas, São José. É um pouquinho distante daqui onde estamos, né? Lá dentro da nossa comunidade, eu e a minha esposa, além de fazermos parte do núcleo de serviço, eu a pregar a palavra de Deus no meu grupo de oração e nos grupos de oração, qual Deus chama, ela canta, mas também nós participamos de outro ministério dentro da nossa amada igreja, que é o Ministério da Sagrada Comunhão, onde o Senhor nos chama a levar o seu corpo e o seu sangue para as pessoas que estão na comunidade e para as pessoas que estão enfermas, nos hospitais, em outros lugares o qual Ele nos mandar, amém? Vamos deixar um pouquinho Betinho de lado e vamos adentrar no tema de hoje, que vai falar sobre fé e conversão. Não tem como falar de fé se a gente não converter o nosso coração, não é verdade? E não adianta nada a gente falar de conversão se a gente não acredita que Deus pode fazer por nós, se a gente não tem fé. São duas palavras que são ligadas, são duas palavras que são unidas. Sempre quando alguém falar de fé, ele vai falar de conversão. E sempre quando se falar de conversão, ele vai dizer que é necessário ter fé. E hoje o tema, ele tem um clássico extraordinário, que nós vamos pegar lá na sua palavra. Tome a sua palavra e abre comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1 seguintes. E nós vamos ver os passos para nós vivermos essa fé e essa conversão. Vamos ver o Senhor nos exortar nessa noite. Vamos ver a palavra de Deus nos ensinar um passo fundamental para bebermos sempre da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1. Bem fácil, né, irmãos? O Evangelho de Lucas é bem fácil de achar.
Evangelho de Lucas, capítulo 10. Enquanto eu vou me ajeitando, a gente vai rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Amém. Eu vou ler e você acompanha na sua palavra. Alguém não achou ainda? Aqui na frente, achou aí? Lucas 10, achou? Achou? Eu vou ler e você acompanha na sua palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1. Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os de 2 a 2 adiante de si, por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. Disse-lhes: grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe para que mande operários para a sua messe. Versículo 3. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem mochila, nem calçado, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em toda casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz a esta casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Mas se não houver, ele tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que vos servir. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhe: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para Deus, palavra de Deus hoje para nós. Você que tem a sua Bíblia, dê um beijinho na sua palavra, na face de Deus. Que linda a palavra de Deus hoje, retirada do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é um evangelho muito especial. Eu vou ficar um pouco travado aqui por causa da filmagem, tá, gente? O Evangelho de Lucas é um evangelho muito especial. É um evangelho sinótico, ou seja, é um evangelho de ligação. Tanto é que essa palavra que a gente acabou de ler, a gente vai encontrar lá em Mateus, no capítulo 9, ou a gente vai encontrar em outros capítulos lá do Evangelho de Mateus. Ele faz a ligação. Mateus, Marcos e Lucas, né, com exceção de João, né, que é um pouquinho diferente, né, o Evangelho, eles vão ser os evangelhos de ligação. Tá? E quando a gente abre o Evangelho de Lucas, ele é um evangelho que é um pouco diferente do Evangelho de Mateus. Mateus, quando a gente abre, ele vai ter um cunho doutrinal. Tudo ele vai estar nos ensinando algo da doutrina. De modo especial, é um evangelho de muito ensinamento. O Evangelho de Lucas também, mas o Evangelho de Lucas ele é muito rico em detalhes. E esta palavra, o qual a gente leu no capítulo 10, que a gente fez um recorte do texto bíblico, do versículo 1 até o versículo 9, ele vai falar do grande poder de Deus sobre a nossa vida e um caminho fundamental para a gente percorrer na nossa história. Dentro desses versículos, do 1 até o 9. Se nós fôssemos pegar a palavra novamente e lermos o versículo 1, na primeira parte, vai dizer assim: depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos. Olha só o primeiro detalhe. O Evangelho de Lucas é o único evangelho que fala do envio dos 72 discípulos.
O Evangelho de Mateus vai falar dos 12 discípulos. Até o Evangelho de Lucas também fala do envio dos 12 discípulos. Mas aqui é o único trecho da palavra que a gente vê o envio dos 72 discípulos. É a palavra nos remetendo àquilo que aconteceu no Antigo Testamento. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 10, onde a palavra de Deus vai falar para nós o envio de Deus sobre as 72 nações, que Deus amava todas as nações por igual. Tanto é que se nós fôssemos pegar, quando Deus envia os seus discípulos, Ele envia os discípulos para quem? Para todas as nações. Quando Jesus veio ao nosso encontro, Ele veio para salvar a mim só ou a todo mundo? A todos nós. E nós precisamos entender isso. A graça de Deus é derramada sobre todos nós. Deus, Ele veio em nosso auxílio. Jesus Cristo veio até nós para nos salvar, para nos amar. A graça está sobre nós. E é o primeiro passo que nós precisamos entender na nossa vida e firmar no nosso coração. Eu e você, nós precisamos botar a fé em quem? Em Deus. Botar a fé que Deus tudo pode transformar em nossa vida. Botar a fé no Senhor que tudo faz em nosso favor. Quando o Papa Francisco veio ao Brasil, ele falou isso com várias vezes. Bota a fé no Senhor e Ele vai realizar o milagre nas suas vidas. Se a gente fosse pegar o livro de Hebreus no capítulo 11, versículos seguintes, do 1 até o final do capítulo 11, mas em determinado trecho do capítulo 11 vai dizer o seguinte, que Abraão foi em caminho da terra prometida. Deus disse assim, larga tudo e vai adiante. E o que Abraão fez? Ele largou tudo que ele tinha e foi o quê? Ao encontro da graça, nem sabendo para onde Deus ia enviar ele, mas ele tinha fé que Deus tudo poderia transformar na história dele, na vida dele. E eu e você precisamos cultivar essa fé no nosso coração, cultivar essa fé expectante em nossa vida, cultivar essa fé que tudo pode fazer, tudo pode transformar, que Deus, Ele é por nós, amém? Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim, Deus é por você, meu irmão, amém? Se a gente continuasse, diz a palavra que Deus enviava de 2 em 2, na verdade. Aqui a gente até reflete ao nosso grupo de oração, né? Deus, Ele se manifesta o seu poder em nós de 3 formas. Através da palavra, Ele fala conosco. Através da oração, qual nós estávamos rezando, Deus fala conosco através da oração. E qual que é a outra forma que Deus fala conosco? Através do irmão. Dá um sorriso aí para a pessoa que está ao teu lado aí e diga assim, que bom que você veio, meu santo. Lá no livro de Deuteronômio, legal da palavra de Deus, que ela vai se confirmando todos os passos. E lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 17, versículo 6, e também lá no 19, versículo 15, vai também dizer isso. Sempre quando alguém ia se apresentar a um juiz, a um tribunal, lá no livro de Deuteronômio diz isso com clareza, ou a um juízo que fosse feito, ele precisava ir de 2 em 2, um para testemunhar e o outro para confirmar. Aí a gente vê no Novo Testamento também, né? Paulo e Silas, quando saíram para anunciar, um anunciava e o outro confirmava. Ou seja, nós vivemos em grupo de oração, porque sozinho muitas vezes a gente pode ser forte, mas juntos como nós estamos em oração, Deus transforma a nossa oração numa grande potência, uma grande fornalha de graça. Por isso que é fundamental nós perseverarmos juntos no grupo de oração, perseverarmos a palavra, sim, amém, glória a Deus, perseverarmos a oração, louvado seja Deus se você reza todos os dias, mas perseverar em grupo de oração também, em comunidade, porque Deus faz os seus feitos através dos irmãos. Olha de novo para a pessoa que está ao teu lado, diga assim, ainda bem que você está aqui, né, irmão? Ainda bem que você não ficou com preguiça hoje, não é verdade? Deus faz a obra, meu irmão, mas entenda, nós precisamos dar condição para Ele agir, nós precisamos colocar em primeiro lugar o nosso Senhor. Deus, Ele faz tudo por nós. E tem uma coisa que Ele fez por nós,
que às vezes a gente cambaleia, que é o quê? Deus nos fez livres. E se a gente não fosse tão livre, talvez não acontecia tanta coisa, não é verdade? Mas Deus quis fazer-nos livres. Mas entenda, nós não devemos confundir liberdade com libertinagem. Nós precisamos colocar a nossa liberdade no Senhor. Ele sabe o que é bom para nós. Ele sabe o que é o melhor para a nossa vida. Nós precisamos deixar Ele governar a nossa história, governar o nosso coração. Aí nós vamos beber do quê? Dos manjares da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo, meu irmão, sabendo que Cristo Ele é por nós, mesmo nós sabemos que a palavra de Deus tem poder, mesmo nós sabemos que Jesus entregou a sua vida por nós, se nós não estivermos diante dEle todos os dias, meus irmãos, nós estamos correndo perigo. No versículo 3 diz assim a palavra para nós que nós lemos: Ide, eis que vos envio como cordeiro entre lobos. No versículo 4, não leveis bolsa, nem mochila, nem calçados, e não saudeis ninguém pelo caminho. Ou seja, tomai cuidado, meu irmão, tomai cuidado como você vai reger a sua vida, tomai cuidado como você rege a tua história, como você rege o seu casamento, como você rege o vosso trabalho. Tome cuidado. A palavra de Deus diz para nós no livro de Eclesiástico, no capítulo 21, a palavra diz assim para nós: foge do pecado como se foge de uma serpente, porque se dela te aproximardes, ela te morderá. O próprio catecismo da Igreja Católica vai dizer para nós que nós somos feitos em estado de caminhada, nós não somos perfeitos, perfeito é o Criador nosso Deus, Ele é o perfeito, mas entenda, nós precisamos do perfeito para aperfeiçoar a nossa vida. Por isso que a palavra de Deus nos exorta no versículo 4, não leveis bolsa, não leveis mochila, não leveis calçados, e a ninguém pelo caminho saudeis. Ou seja, a palavra dizendo para nós: cuida bem da vossa vida, cuida bem do vosso coração, preencha o teu coração com a graça, preencha o teu coração com a vitória, não preencha o teu coração com desgraça. É o que diz lá o Evangelho de Mateus para nós, lá nas bem-aventuranças. A gente se preocupa com tudo que vai ter na nossa vida, o que a gente vai beber, o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir. Nós nos preocupamos com tantas coisas na nossa vida, mas esquecemos de ficar preocupado com o fundamental, que é estar preocupado se nós não tivermos Deus na nossa vida. Cultiva Deus na vossa história. Aí a gente entra fundamental, eu e você, meu irmão, minha irmã, converter o nosso coração para o Senhor, converter a nossa história para o Senhor. O grande sonho de Deus para a nossa vida, Levítico capítulo 11, versículo 44, 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, sede santos como vosso Pai é santo. Deseja a santidade de vida. Sabe por que Deus sonha a santidade de vida para nós? Porque Ele deseja estar junto conosco todos os dias. Porque quanto mais santo nós estivermos, mais próximo dEle nós estaremos. A nossa humanidade é falha, sozinho nós corremos perigo de muitas vezes a gente estar num caminho que não é o caminho de Deus, o caminho da graça. É hora de nós convertermos o nosso coração para a vitória de Deus, para a graça de Deus. O Senhor fala para nós, versículo 9, curai os enfermos e nele houver o que dizer, dizei a eles, né? O reino de Deus está próximo. É tempo de eu e você cultivarmos o reino de Deus na nossa vida. E o reino de Deus nós cultivamos na nossa vida quando? Quando nós oramos a palavra, quando nós rezamos todos os dias, quando nós vivemos a palavra, quando nós decidimos ser de Deus. Na simplicidade, meu irmão, na simplicidade, minha irmã. É tempo de eu e você cultivarmos a graça nos pequenos detalhes. Se Deus me dá a graça de ir à missa todos os domingos, amém, glória a Deus. Mas quantas vezes Ele tem nos dado a graça de ir numa terça, numa quarta, numa quinta? Quantas vezes Ele tem nos dado e muitas vezes a preguiça tem tomado conta do nosso coração?
Quantas vezes o Senhor tem nos chamado à oração e nós só buscamos o Senhor quando nós precisamos. E nós precisamos entender que Deus não pode ser aquele apenas que pode nos libertar, como um libertador. Trate o Senhor como teu grande amigo. A doença qual você está passando, a enfermidade que você está passando na sua vida, isso é passagem em sua vida. Isso irá passar. Só uma coisa não passará na nossa vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele jamais passará. A enfermidade, a dor, a tristeza, a angústia, a felicidade, tudo irá passar, meu irmão. No final restará eu e o Senhor, você e o Senhor. Entenda, quanto mais rápido você trazer esse encontro para perto do teu coração, mais a bênção você vai viver na sua vida. Porque mais do que curar o teu coração, Deus quer te dar muitos feitos em sua vida. E nós precisamos aprender a cultivar isso no nosso coração. Deus, Ele tudo pode fazer, mas eu e você precisamos dar condição para Ele agir. Amém? Olha para a pessoa que está do teu lado, diga assim, ó: ô meu santo, é tempo de você viver a graça. É tempo de você viver o projeto de Deus. Ele te ama muito. Ele te quer muito. E Ele está te esperando para essa vida nova que Ele está precisando te dar. Amém? Por isso eu queria convidar você neste momento a ficar de pé. Vamos rezar. Vamos entregar o nosso coração, a nossa liberdade, a nossa vida na presença do Senhor. Coloca a mão sobre o teu coração um instante. Incline um pouco a sua cabeça, feche os teus olhos. E nesse minuto de silêncio, qual a gente vai fazer agora, com a mão sobre o nosso coração, eu queria que você trouxesse agora sobre o teu coração, como está a tua intimidade com o Senhor? Como está o teu relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo? Como que você tem tratado esse teu grande amigo? Será se eu e você temos buscado o Senhor apenas para benefício próprio? De pedir uma graça? Será se eu e você temos condicionado a nossa amizade com o Senhor apenas como alguém que pode nos dar algo? Imaginemos agora um grande amigo que você tem. Traga um grande amigo que você tem. Talvez é o teu filho, talvez tua esposa, talvez um amigo. Traga agora sobre o teu coração agora essa pessoa. Imagina que essa pessoa que você tem como um grande amigo, se você só dissesse para ela assim, ó, me dá uma coisa, me dá uma coisa. Será que essa pessoa ia querer ficar perto de você ou querer ficar longe de você? Desperta tu que dormes, retoma o teu ardor, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te ilumina.